Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Hoje, dia de São José. O propósito de hoje é a gente consagrar nossa família a São José. Não ter medo de chamar São José de Pai, porque o próprio Filho de Deus, Jesus, assim o chamou. Então, São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, valei-me. Amém? Vamos dar continuidade, né, gente? As palavras da Bíblia que é sobre os pecados e as virtudes. Então, já gravei um vídeo, né? Para quem está chegando aí agora. O vídeo anterior que eu gravei, mostrando as flores e lendo para vocês gotas da palavra de Deus que nos ensina a lutar contra o pecado, a não sermos escravos do pecado. Amém? Então, as obras da carne é fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstições, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição e discórdias, partidas. Gálatas 5, versículo 19 ao 20. Invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, eu já expliquei tudo bem direitinho no outro vídeo sobre essas coisas, mas eu vou falar aqui um pouco para que vocês entendam. Nós não podemos achar que Jesus nos libertou, que nós fomos livres do pecado através da morte e ressurreição de Cristo, que a liberdade é sermos livres para pecar. Não. Jesus nos libertou do pecado de Eva e de Adão, para que nós possamos vivermos em santidade, para que nós tenha força para lutar contra o pecado. Então, a partir do momento que Jesus sofreu sua paixão, foi para nos dar força, para que nós olhemos para a cruz de Cristo e vejamos o quanto ele sofreu para nos libertar do nosso pecado. Amém? Então, aqui, os frutos que Deus nos dá para nós lutarmos contra o pecado é a caridade, espírito de caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5, versículo 22. Então, se você conseguir conquistar todas essas virtudes que Jesus nos deu, nós conseguiremos lutar contra o pecado, amém? Brandura, esperança, contra estas coisas não há lei. Então nós temos que ser brandos, ser puros, não é? Ser alegre, ser paciente. Está em Gálatas 5, versículo 23. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e suas concupiscências. Então, se eu digo que eu sou filha de Deus, então eu tenho que crucificar a minha carne. O que é crucificar a carne? Lutar contra o meu pecado, lutar contra aquele pecado que vai nos tirando, né? Nos afastando da presença de Deus, nos tirando da presença de Deus. Então, nós temos que lutar dia e noite, diariamente, contra esse pecado. Um pecado venial cometido todos os dias vem a se tornar um pecado carnal, porque cada vez que você for pecando, você vai contaminando sua mente e assim vai afastando o seu anjo da guarda de você.
porque o anjo da guarda, ele não suporta o cheiro, ou melhor, o fedor do pecado. Então, cada vez que nós peca, ele se afasta um pouco de nós porque ele não suporta o fedor. Então, nós temos que ter muito cuidado, amados irmãos e irmãs, e lutar contra o pecado. Orar para que o nosso anjo da guarda seja fortalecido através das nossas penitências, das nossas orações, do jejum, através da Eucaristia, quando nós vamos participar da Santa Missa com piedade, prestando atenção em cada detalhe da Santa Missa, porque a Santa Missa é o Calvário de Cristo. Participar da missa com piedade é a mesma coisa de nós estarmos lá na Gólgota, né? Naquele monte onde Jesus foi crucificado. Então, Jesus está ali sendo crucificado de novo. Então, pena que nós não possa ver, né, o que está acontecendo além. Mas nós podemos pedir a Jesus que nos dê visões espirituais, fitando nossos olhos no altar do sacrifício do Cordeiro. Então, Jesus nos libertou para isso, para amá-lo, para viver em santidade. Não foi essa liberdade que Jesus nos deu para viver no pecado, fazer o que eu quero, na hora que eu quero, mas Jesus é obrigado a me amar. Jesus ama você, mas ele não ama o seu pecado. Olha que olhar bonito. Para onde você virar, ele está olhando para você. Então, Jesus nos olha. Jesus fixa o olhar em nós, o olhar penetrante do Senhor. Então, vamos lá em Gálatas 5, versículo 24. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Gálatas 5, versículo 25. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. O que é viver com o Espírito, amado irmão e irmã? Viver e andar com o Espírito é viver em harmonia com o nosso Criador. Como eu já falei, lutando contra o pecado. Então, não se afastando da presença de Deus. Porque cada vez que a gente peca, a gente se afasta da sua presença. Que nós possamos pedir a Jesus nesta manhã. Olha aí a rã aqui atrapalhando o vídeo. Misericórdia. Que nós possamos pedir nessa manhã a Jesus essa graça de vivermos no Espírito, de crucificar nossa carne, de crucificar as paixões. Gálatas 5, versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Gálatas 5, versículo 26. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Então, amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui que a inveja é a pior desgraça que existe, que pode acontecer no ser humano. Porque quando nós invejamos o nosso irmão, quando a gente vai na casa do irmão que vê a casa bonita, com móveis bonitos, com um carro novo na garagem, e a gente começa a invejar aquela pessoa, a pessoa volta para casa com um semblante triste porque não tem nada daquilo. Isso não é bom. Nós podemos ver a casa dos outros e se alegrar porque aquela pessoa conquistou aquele bem. Claro que eu me alegro quando aquela pessoa conquistou com um trabalho honesto. Quando não é com trabalho honesto, eu fico triste porque sei que a pessoa está vivendo no luxo, mas que não é de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos que vigiar-nos, né, policiar nós mesmos, pedir a Jesus essa graça de nos afastar da inveja,
de não invejar o que é do outro e de afastar os invejosos de perto de nós. Porque é muito triste, amados irmãos e irmãs, você querer cobiçar o que é dos outros, você maquinar, tomar o que é do outro. A inveja é isso. A inveja nos afasta de Deus, porque você não se conforma com aquilo que Deus lhe deu. O que Deus lhe deu é seu, porque Ele confiou a você. Ele confiou, ou pouco ou muito. Nós temos que nos conformar com aquilo que Deus nos deu. Não querer tomar o que é do outro a todo custo, maquinando, tramando. Não, amados irmãos e irmãs, se conforme com o que você tem. Se afaste da inveja. Que nós possamos pedir também esta graça a Jesus de nos afastar da inveja. Senhor Jesus, que eu não seja invejosa, que eu não olhe o que é do outro com olhar de cobiça, com olhar de desejo, de tomar o que é do outro, de desejar mal para o outro, de ficar feliz quando o outro perde seus bens. Não, Senhor Jesus, me ajuda. Ajuda nós, Senhor Jesus, a sermos fiel. Ajuda nós, Senhor Jesus, a agradecer o que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor Jesus, porque tudo que o Senhor me deu é com a tua bênção, é com a tua graça. E se alguma vez, Senhor Jesus, eu invejei algum irmão, eu te peço perdão, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus, a nunca mais cair nesse pecado da inveja. Amém? Que Deus abençoe grandemente a minha vida, a sua vida. Que nós possamos ser pessoas santas, viver em santidade como Jesus nos pediu. Então nós temos que colocar sempre na minha mente. Quando for cometer um pecado, você pensar assim: a Virgem Maria faria isso? São José faria isso? Então aí o Espírito Santo vai lhe iluminar. E eu tenho certeza que eles não fariam nada de errado, porque eles foram escolhidos por Deus para ser os pais do menino Jesus. Então nós possamos dizer: Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. São José, eu consagro a minha família, a família de Nazaré. São José, rogai por nós. Amém. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like, compartilhe e ajude a palavra de Deus a chegar a mais lares. Amém? A paz do Senhor esteja conosco.